Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Mamileiros e mamiletes, sejam bem-vindos ao nosso espaço de troca e diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos. Passa o café e vem preparado, porque hoje vamos quebrar alguns tabus. Bora pro recadinho do Bradesco? Tá chegando o último Bradesco Woman de 2020. A iniciativa promove lives feitas para e com mulheres, com conversas sobre diversos temas. Todos os meses, Rita Batista tem comandado as transmissões. E para a última edição do ano, o Bradesco preparou uma programação para lá de especial. No próximo dia 7 de dezembro, a partir das 20 horas, além da apresentação da Rita Batista, o Bradesco Woman traz uma proposta diferente. Uma intervenção poética chamada Espelho. As atrizes Adriana Lessa e Clarice Niesker também farão parte dessa apresentação. E ainda temos a intervenção musical com Dani Vieira e a apresentação do grupo Slam do Corpo. Tá imperdível, é muita gente especial. Lembrando que Bradesco Woman acontece no canal do Bradesco no YouTube. Fica a dica, já se inscreve agora no canal do banco e ativa as notificações para ser avisada ou avisado assim que começar. Lá no canal do Bradesco, você também confere as lives anteriores do Bradesco Woman. Todos esses papos estão alinhados com a proposta do Aliados pelo Respeito, iniciativa para gerar debates e espaços de reflexão para temas e causas de gênero, etnia, deficiência e universo LGBTQIA+. A gente se encontra no Bradesco Woman, então? Espero vocês lá. Cris, antes da pauta, eu queria só mandar um beijo para que rolou essa semana. Essa semana eu fui a apresentadora do seminário sobre ensino médio em tempo integral do Instituto Natura. Queria mandar um beijão para Carol e para Fabi, essas lindas que colocaram de pé esse evento e principalmente que estão aí lutando todos os dias para a gente diminuir as desigualdades sociais através da educação. É um privilégio para o Mamilos participar com vocês disso. O câncer de mama é o segundo tumor mais comum entre as mulheres no Brasil. Em 2019, segundo o INCA, 60 mil casos foram diagnosticados no país. A doença é resultado de mutação genética que pode ser herdada, ocorre em famílias com muitos casos da doença ou espontânea, relacionada às alterações químicas no organismo. Cerca de 90% das mulheres que desenvolvem esse tumor não têm parentes próximos com o mesmo problema. De acordo com a pesquisa Amazona 3, 35% dos casos de câncer de mama no Brasil foram diagnosticados em mulheres de 36 a 49 anos. Em 61% dos casos, as mulheres têm mais de 50 anos. A doença vai ficando mais comum com o avanço da idade por conta de mutações genéticas que acontecem no nosso corpo, provocadas por vários fatores, como sedentarismo, obesidade, tabagismo, abuso de álcool, uso de alguns hormônios, entre outros. Segundo a American Cancer Society, 1 em cada 8 mulheres que viveram até os 75 anos terão um diagnóstico de câncer de mama. O estágio da doença varia de 0 a 4. O estágio 0 indica um câncer não invasivo, enquanto o 4 indica a forma metastática da doença. Segundo dados da Fundação Oncocentro, quando descoberto no estágio 0 ou 1, o câncer de mama chega a 95% de chances de cura. Mas esse número cai para 82% quando o diagnóstico é feito no estágio 2. E ele baixa ainda mais, para 30% quando a descoberta é feita lá no estágio 4. Infelizmente, no Brasil, mais de 70% dos casos de câncer de mama são diagnosticados tardiamente. 54% dos casos já em estágio 2 e 23% dos casos em estágio 3.
de acordo com a pesquisa da Amazônia 3. Esse diagnóstico e tratamento tardio acaba levando 70% das mulheres diagnosticadas no país a passarem por uma mastectomia, que é a remoção total da mama, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia. No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda que, a partir dos 50 anos, toda a população feminina faça mamografia a cada 2 anos para rastrear a doença. Já a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que as mulheres iniciem os exames a partir dos 40 anos com uma periodicidade anual. Antes dessa idade, o exame sozinho pode não ser eficiente, porque a mamografia é uma imagem produzida pelo contraste do tecido glandular da mama e o de sustentação. Nas mulheres mais jovens, a mama costuma ser mais densa e isso impede esse contraste, gerando quase um borrão branco como imagem. Conforme as mulheres envelhecem, as glândulas vão se atrofiando e o tal contraste da mamografia melhora. Mas o autoexame, apalpando as mamas uma vez ao mês, deve ser iniciado a partir dos 20 anos. E é a partir dele que 70% das mulheres diagnosticadas no SUS com câncer de mama descobriram a doença. É o que relata o mastologista Luiz Henrique Gebrim, diretor do Pérola Byton. Intensas pesquisas na área, desenvolvimento de novos medicamentos e campanhas de conscientização sobre o tema, como o Outubro Rosa, criado em 2002, mudaram o cenário da doença no país. A gente ainda precisa melhorar muito? Claro, com certeza. Mas hoje em dia, receber o diagnóstico de câncer de mama não é mais uma sentença de morte. É o início de uma jornada desafiadora. Uma jornada que, de partida, exige que se aprenda sobre um universo inteiramente novo. Começa por entender a doença, saber qual o seu nome e sobrenome, conhecer 1000 exames. É todo um vasto vocabulário novo, um novo grupo de pessoas para se relacionar intensamente. Médicos, enfermeiras. É muito material para ler, são 1000 folhetos, sites, livros. Com certeza é assustador e extenuante. É uma jornada longa, mas que a cada ano mais mulheres empreendem com muita coragem e força rumo ao objetivo final, a alta. E para a grande maioria delas, esse dia finalmente chega. Ufa, aqui está o seu laudo, sua medalha de conquista. Agora pode ir embora. Acabou o show. Pode voltar para sua outra vida, a vida normal, vida que segue. Mas segue mesmo? Como segue? Dá para ser a mesma e voltar para tudo igual depois de passar por uma experiência tão intensa? Nesse momento, cadê o manual de instruções da vida pós-câncer? O Vem Falar de Vida é um movimento encabeçado pela Roche que reúne diversas empresas e associações em prol de um mesmo propósito: levar informação de qualidade sobre câncer de mama à sociedade, conscientizando e acolhendo pessoas que convivem com a doença. Foram eles que nos convidaram a ampliar o nosso olhar e convidar vocês para conversar sobre câncer de mama, para além do diagnóstico e do tratamento. Hoje a gente vai falar dos principais desafios enfrentados pelas mulheres nessa volta para casa. Nossa missão é responder a pergunta: quem é você após o câncer de mama? Para isso, nós vamos conhecer a história de 3 mulheres. E para conversar sobre essas histórias, trouxemos para a mesa quem viveu a mesma experiência e hoje apoia outras mulheres. Seja bem-vinda, Linda Rojas. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila da mamografia? Olha, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que está ouvindo, que se predispôs a falar sobre saúde, que eu acho que é isso que a gente veio fazer aqui. E eu, na fila da mamografia, fui aquela que com 24 anos descobriu um câncer de mama sem ter histórico nenhum na família, que superou esse grande desafio e que depois de 5 anos, quando a gente já tinha refeito a vida, né? Eu falo a gente porque é o paciente, todo mundo que passa junto. Eu acabei descobrindo um novo nódulo, ou seja,
uma recidiva do câncer. Então, antes dos 30, eu tive 2 diagnósticos de câncer de mama. E hoje, junto com o projeto Uma Linda Janela, eu realmente quero falar de vida. Para completar o time, uma especialista em psicologia hospitalar, psico-oncologia e bioética, que fundou um instituto que acolhe mulheres com câncer de mama. Seja muito bem-vinda ao Mamilos, à nossa mesa, Luciana Holtz. Oi, queridas, que delícia estar aqui com vocês, né? Muito obrigada pelo espaço, pela iniciativa, né? E por trazer aqui, né, esse tema que é tão relevante e que merece, né, ser conhecido também por todo o público que acompanha vocês. Então, estou aqui à disposição para a gente conversar. Antes de começar a conversa, a gente tem um recadinho de Vult. E aí, Ju? Hoje você é princesa vilã. Vou te falar que eu tô meio Ariel no rosto, mas 100% Malévola no olhar, viu? Pra quem não tá entendendo nada dessa conversa, a gente tá falando da nova coleção Disney Princesas e Vilãs Vult. Uma edição limitada de produtos de maquiagem inspirados no encanto das personagens mais queridas do cinema. São paletas de sombras, iluminadores, blushes e batons multifuncionais com cores pensadas pra gente celebrar as princesas e as vilãs que fazem parte da nossa personalidade. Tem dia que a gente acorda com a gentileza e perseverança da Cinderela, a coragem de buscar nosso mundo ideal da Jasmine ou até mesmo a vontade de ser a dona da nossa própria voz, como a Ariel. E tem aqueles dias que a gente tá virado no feitiço da Malévola, com aquela força que faz tremer que só a Úrsula tem, a vontade de usar o nosso poder sem culpa da Cruella e até aquele desejo que empodera a gente da Rainha Má. Seja como for, a Vult trouxe as cores e os sentimentos que habitam dentro de cada uma de nós. Uma linha ideal para a gente presentear a nós mesmas ou aquela pessoa querida. Afinal, a magia das personagens Disney é que cada uma delas faz a gente lembrar de alguém muito especial. É ou não é? Natal aí, minha gente. Conheça a linha Disney Princesas e Vilãs Vult no site vult.com.br. Antes da gente entrar propriamente nas histórias, a gente queria trazer um assunto antes que a Linda até deu uma adiantada aqui pra gente, mas veja só. Receber alta do tratamento e estar curada são duas coisas diferentes e não acontecem ao mesmo tempo. A alta ocorre no momento em que a paciente é liberada do tratamento, enquanto a cura só acontece após 5 anos de alta, podendo variar em cada caso. Então, a gente queria entender com vocês como que é esse cenário de vida nesse entremundo. Como que dá para se organizar mentalmente, com as pessoas em torno, esse pé lá, esse pé cá, como que... E é um tempo, né, bem significativo aí. Como que dá para viver a vida nesse período? Eu acho que é uma nova vida, né? Eu acho que a gente, não só o paciente, mas todo mundo precisa entender que é um novo ciclo, é um novo momento nunca antes vivido. Então é realmente tudo novo. E quando a gente começa a ter empatia, não só pelo paciente, mas por todo esse processo, né, que tanta gente passa junto, eu acho que a gente começa a compreender as atitudes, as questões, o novo formato de se adaptar a essa nova vida e de compreender uma nova linha de pensamento, porque realmente quando você passa por um processo tão intenso, que para mim foi uma doença, mas um grande desafio, eu acho que ele traz justamente uma nova visão de mundo, uma nova oportunidade. Então, essas novas oportunidades, o que a gente faz, né? Eu, como uma paciente que trata de colocar esse assunto mais em pauta, é de que as pessoas entendam e tratem e se esforcem também, sabe? De entender essa vida pós-câncer, porque cada vez mais, infelizmente, a gente tem novos pacientes de câncer, não somente pacientes jovens, mas em todas as idades. Então, acho que a sociedade precisa se esforçar mais e compreender que não só o câncer mudou, mas como o paciente com câncer também mudou. Agora ele vive além do câncer. Lu, ela já foi paciente tanto tempo, né? Foi paciente no tratamento inteiro, foi paciente com tudo e ela vai precisar de mais paciência ainda. Ser ainda paciente.
como que a pessoa entra nesse estágio de espera? E a gente está aqui falando de câncer de mama, mas conjuntamente no Brasil hoje a gente está num estado de paciente, né? Tá todo mundo esperando e sem saber quanto tempo vai esperar e sem saber se vai ter a vida de volta. Eu queria saber de você como que você vê essa situação e esse paralelo com essa epidemia que a gente está vivendo hoje do Covid. Estava ouvindo a Linda falar e eu fiquei pensando muito nisso mesmo, né? Dessa reflexão paciente, impaciente, e o quanto o paciente não necessariamente precisa significar passividade, né? E inclusive no Oncologia a gente trabalha muito um termo que é o nosso PAR, né? Que é o paciente ativo e responsável. E este paciente, ele se informa, ele participa, ele questiona, ele aprende, ele se envolve, ele decide. Então, isso eu acho que é um ponto super importante e que vale para toda a jornada, mas que ele vai também passar, talvez, pelo que a gente está passando agora, que são esses altos e baixos que a vida nos prega, né? Assim, e acho que estou eu refletindo aqui, né? A gente está muito cansado. A gente está muito impaciente com essa falta de previsibilidade que a gente está vivendo agora, né? A gente passou meio que, assim, acho que esses 9 meses, esses 10 meses esperando o final do ano, né? Esperando essa bendita primeira onda passar, achando que não ia ter segunda, e agora de novo a gente está com essa bomba no nosso colo de que a segunda onda voltou, que tem que continuar fazendo o que tem que fazer. A gente está muito preocupado porque a primeira fase impactou profundamente o cenário da oncologia. Né? Nós temos números que nos mostram que mais de 70% das mulheres não fizeram a mamografia esse ano. Pessoas com alguns sinais e sintomas também não procuraram ajuda. 50% do número, né, comum esperado de biópsias todo ano caiu, número de cirurgias, e assim, o que a gente já sabe tanto os especialistas quanto os estudos já apontam que muito provavelmente a gente sai de uma pandemia, vamos ver a hora que a gente vai sair, né? Mas a gente vai enfrentar uma epidemia de casos avançados de câncer. Então, além de tudo isso, né, a gente tem que driblar o nosso, acho que esse nosso cansaço, enfrentar provavelmente essa chegada dessa segunda onda que a gente não sabe quanto tempo vai durar. A gente já viu um impacto muito grande em saúde mental, que também é um assunto que, graças a Deus, ganhou visibilidade, então a gente está conseguindo discutir melhor, mais abertamente, todas essas questões relacionadas aos altos e baixos emocionais, que são tão comuns no mundo do câncer, né, Linda? Tão comuns no mundo do câncer, e de verdade, no nosso mundo de ser humano, a gente não está bem todo dia, a gente não está preparado e forte todo dia, e que bom, né? Que bom que quanto mais, assim, a gente precisa também ser verdadeiro com o outro e com a gente. Então, eu acho que de tudo isso, né, claro, a gente vai ter aí que, acho que se respirar fundo, né, para enfrentar e para aguentar mais um pouco o que vem pela frente de pandemia, e eu acho que esse é talvez um ponto importante que acaba também acontecendo no paralelo de uma mulher que pode até ter recebido alta, mas que ela precisa seguir monitorando de forma muito ativa a sua própria saúde. Sabe? Não é uma alta de tchau, esquece, deixa o câncer para lá, né, Linda? É uma alta muito responsável e que a paciente precisa seguir realmente muito ativa, de forma muito responsável também, com esse retorno aí para uma vida totalmente modificada e que requer também uma série de adaptações. A Linda está fazendo uma cara assim, conte-me mais sobre não ter previsibilidade. Conte-me mais sobre ser paciente e esperar um diagnóstico definitivo, né? Então, Linda, me conta uma coisa. Você faz um paralelo sobre tempo de espera e sobre essa angústia? Você tem visto nas pessoas no enfrentamento da pandemia algo similar ao que você passou? E como você, que já tem experiência dupla nisso, encara a pandemia agora de Covid? Olha, não só eu, mas como milhares de mulheres. Assim que a pandemia começou,
foi realmente um dos grandes comentários que eu e as mulheres com quem eu troco, a gente se deparou com uma realidade que hoje o mundo estava tendo uma prova do que a gente já teve um dia. Ou seja, quando a gente passa por um tratamento de câncer, a gente tem que ficar um pouco mais isolado, porque a imunidade pode ser que baixe, então a gente tem que ficar um pouco mais em casa, muitos saem do trabalho, saem da faculdade, então realmente a rotina muda totalmente. A gente também passa por um processo de muitas emoções, é um mix muito de medo, de uma insegurança, que é algo totalmente novo que você está vivendo. Ao mesmo tempo você tem muita esperança, ao mesmo tempo você trata de se antenar com aquilo tudo que está acontecendo, e aí você passa também por uma readaptação de você querer realmente progredir nesse tratamento. Hoje em dia muitas pessoas estão usando máscaras, que pode ser desconfortável, mas a gente fez muita quimioterapia, onde o cabelo caiu, que é bem desconfortável também, posso te garantir. Muitos efeitos colaterais. Então, assim, obviamente, numa escala global que é muito mais emergencial, né? A pandemia pegou aí todo mundo de surpresa, mas essas sensações o paciente com câncer já sentiu. A gente já se preparou de certa forma, né? De que quando a pandemia acabar, quando acontecer a vacinação, tudo não voltou ao normal, né? A gente vai continuar num outro processo de... Agora, principalmente no Brasil, que a gente não tinha o hábito de usar máscara, com certeza absoluta as pessoas vão ter uma gripe, vão usar máscara, vai ser de hábito. Então, a gente passa por um outro processo, que vai ser um pós-pandemia, como muitos de nós passam por um pós-câncer. E a facilidade, digamos assim, se é que eu posso dizer facilidades, com todas as consequências, é claro, o mundo vai ter que lidar com isso, como eu falei, numa escala global. O paciente acaba passando por um pós-câncer muitas vezes sozinho. Tá certo. Vamos então começar ouvindo as histórias para a gente ampliar mais o nosso leque de conversa. Vamos então começar com a história da Carolina Magalhães. Descobri o câncer de mama praticamente num autoexame quando eu estava deitada, relaxada, e acabei apalpando o seio. Logo de cara percebi o nódulo. Marquei uma consulta e fui fazer um ultrassom para investigar. Eu já tinha tido um nódulo aos 20 anos, um fibroadenoma, um nódulo benigno. Então eu estava sempre ligada, fazia os exames direitinho e, sinceramente, achei que esse novo nódulo fosse só mais um fibroadenoma. E não me preocupei, na verdade. Nem imaginei que poderia ser um câncer. A primeira biópsia foi inconclusiva. Pediram uma segunda e ela também foi inconclusiva. O médico achou melhor operar e eu acabei realizando a primeira cirurgia sem nem saber que eu estava com câncer. Aos 29 anos, fiz a mastectomia, retirada total da mama direita. E após a cirurgia e os exames de laboratório, veio a notícia. Eu estava com câncer de mama. Antes da descoberta, eu trabalhava muito. Sou designer e publicitária, fazia muitos eventos aqui em Salvador, tinha uma vida bem corrida. Na agitação dos eventos de comunicação, sabe, né? Virava a noite trabalhando, me alimentava de uma maneira não tão saudável, não praticava nenhum exercício físico, enfim. Levava aquela vida desregrada de quem trabalha bastante. Após o diagnóstico, mudei muita coisa. Desacelerei, mudei a rotina de trabalho, percebi que não precisava resolver tudo assim rápido, sabe? Muita coisa dá para deixar para amanhã. Tive muito apoio dos meus colegas. Passei a trabalhar menos, fazer home office quando eu não conseguia ir para o escritório. A minha alimentação também mudou. Acabei entrando num processo de reeducação alimentar por conta do tratamento de quimioterapia. E o mais importante, passei a observar a vida de uma outra forma. Enquanto mulher negra, perder o cabelo mexeu muito mais comigo do que a mastectomia. A sociedade não via que a minha mama estava reconstruída ou diferente uma da outra. Mas ficar careca era estar exposta e aberta a julgamentos. Hoje eu digo que o importante é estar curada, mas na época eu sofria muito. Essa questão do cabelo, da imagem, é realmente um processo de autoconhecimento e aceitação que não acontece de uma maneira simples, nem rápida. Antes do câncer, eu já tinha passado por um processo de desprendimento em relação ao meu cabelo. Eu tinha terminado a transição capilar, estava com meu cabelo natural, black, me achando.
eu começava a me redescobrir e a me aceitar como uma mulher negra. Logo em seguida veio o baque. Eu precisaria fazer a quimioterapia e, consequentemente, ficaria careca. Eu tinha a opção de usar a touca gelada, que minimizava a queda dos fios. Hoje ela já é bem comum, mas na época eu teria que arcar com os custos porque o plano de saúde não cobria. Então eu optei por raspar a cabeça. Comecei a quimio já careca porque eu não queria nem ver meu cabelo cair. Perder o cabelo já era horrível, mas eu não tinha me atentado a um detalhe. Eu perderia todos os pelos do corpo. Então, um belo dia, acordei sem os cílios e as sobrancelhas. Assim, do dia para a noite. Foi muito estranho, foi muito triste me olhar no espelho e me ver dessa forma. Eu tava com cara de câncer. Sabe? A cara de câncer que o povo fala. Passado o susto, continuei olhando pro espelho, peguei um post-it, desenhei uma sobrancelha, colei na testa e mandei uma foto pros meus irmãos. A gente riu, eles me acolheram e eu acabei mudando o foco. Durante todo esse turbilhão emocional e físico, eu me casei com a Gel, terminei o tratamento em 2017 e agora, em dezembro de 2020, completamos 4 anos de casadas. Ao longo desse processo, eu aprendi a ressignificar a doença. Resolvi pegar tudo que eu vivi nessa fase e fazer alguma coisa pelas pessoas. Mas fazer como? Levando informação para outras pacientes, transformando a minha vivência em conteúdo. Daí nasceu meu livro. Mas nem parece que você tem câncer. O objetivo do livro é levar informação e acolhimento para mulheres que estão em tratamento. O livro, assim como as minhas redes sociais, serve para mostrar que o câncer não é uma sentença de morte. Hoje eu posso dizer que eu estou na minha melhor fase. Terminei o tratamento, continuo trabalhando com o que eu gosto, conheci pessoas, explorei meus sentimentos, descobri ainda outras possibilidades de se trabalhar com a escrita. Além do livro, tenho outros 2 projetos, o Papo de Câncer e o Se Cuida Preta. Esse último com foco em dialogar principalmente com mulheres negras. Em nenhum momento achei que eu fosse morrer. Em nenhum momento achei que estar doente fosse um castigo de Deus ou algo parecido. Encaro o que aconteceu comigo como mais um degrau na minha evolução. Muito boa a história da Carolina. Eu me peguei demais na hora que ela fala da sobrancelha, porque não era uma coisa que eu tinha parado para pensar. Eu acho que a gente fala muito de cabelo, né? E aí não fala dessas outras questões que ajudam a compor quem a gente é enquanto identidade. E aí a nossa imagem, a imagem da mulher, ela já está diretamente associada a essa pressão estética, para ter o corpo dentro do padrão de beleza. E aí, nesse sistema, partes do corpo, como o cabelo, os seios, o olhar, eles são hipervalorizados, né? Como é que é possível resgatar esse corpo que foi machucado pela doença e reconhecer esse corpo como bonito, como belo? Esse processo intenso, né, que o câncer leva a gente é nada mais do que um processo completo de transformação. Então você transforma mente, corpo e alma. E tudo de uma vez junto. Então realmente você mergulha nessa imersão e o processo é muito difícil. Porque quando você se olha no espelho e você realmente se vê sem pelos, sem nada, você é só pele, né? E quando você trata de se enxergar ali, você chora, você se olha e fala, quem é essa pessoa, né? Que tá ali, o que aconteceu comigo, aonde que eu tô, né? Existem oscilações de peso, pode ser dependendo do tipo de câncer. Eu, por exemplo, engordei 6 quilos, então algumas roupas já não me serviam, eu estava careca, sem pelos nenhum no rosto, e eu precisei amar, chegar a um objetivo que era amar a vida, para eu conseguir me resgatar e entender que eu estava em algum ponto ali além daquele reflexo. E quando eu achei essa linda, que ela existe, seja com o meu peso oscilando, seja com cabelo, sem cabelo, seja com pelos ou sem pelos, seja realmente nesse processo transformador ou não, eu entendi que eu precisava vencer por mim, eu precisava me amar por mim. E aí que eu entendi o ponto-chave, que a gente se amar, a gente se gostar, da gente ter autoestima, isso é saúde.
Quando eu entendi que isso fazia parte da minha saúde, ficou muito mais fácil para eu falar, ok, é um período que eu vou estar assim de um jeito que de repente eu não me reconheça, mas eu vou facilitar a minha própria vida para eu me reconhecer. Então, eu tenho 2 caminhos, ou realmente mergulhar num mar de lágrimas e definhar, ou eu realmente gostar de mim e me ajudar. Porque os médicos já estão fazendo isso por mim, a minha família está se doando por mim, os meus amigos, colegas de trabalho. Então, apesar da pele do paciente ser muito difícil, eu preciso enfrentar mais essa. E aí eu comecei a brincar, sabe? Hoje não tô legal para sair careca, eu vou botar um lenço bem colorido, com uma calça jeans legal, vou me sentir à vontade, uma blusa mais larguinha. Quando eu tô bem, eu vou sair carequinha por aí, me achando. Eu fui num casamento careca, né? Então, assim, você vai com coragem, você vai com frio na barriga, você sai com frio na barriga. Mas essa coragem, eu acho que deixa realmente a beleza como um estado de espírito. Sabe que eu acho muito legal que a Linda tá trazendo. E o nome dela ser Linda, né? Parece que a gente até combinou. Ajuda demais, né? Mas eu fico pensando assim, né? Acho que o que fica muito claro para quem está aqui com a gente acompanhando é muito difícil. Acho que isso a gente não pode desvalorizar, menosprezar, é muito difícil. Pode ser leve, mas é muito difícil. E tem uma coisa, né, Linda, que não precisa ser sozinho. Então, eu acho que esse é um ponto que vale muito as pessoas saberem, que existe um cardápio de uma equipe multiprofissional à disposição, sabe? Eu acho que assim, desde o trabalho da psico-oncologista, que tá ali à sua disposição para te ouvir, né? Simplesmente para te ouvir e te ajudar a ressignificar todo esse mar de emoções aí confusas, de ponta cabeça, esse se olhar e não se reconhecer. É muito dolorido tudo isso, é muito dolorido. Então, a psico tem esse papel, né? A Nutri para ajudar a cuidar dos quilinhos a mais ou a menos, a físio, né? Às vezes a paciente de câncer de mama tem linfedema, né? Por conta da retirada da mama, então dá para fazer exercício já preventivo e depois focado em reabilitação. Tem fono, tem assistente social, né, tem dentista, muitas vezes para ajudar a lidar com algum efeito colateral que também pode surgir na boca, né, por conta dos altos e baixos de imunidade gerados pela quimioterapia. Então, acho que nesse ponto, sabe, eu acho que tentando trazer um pouquinho aí de consciência para uma fase tão difícil. A dica seria, sabe, acho que buscar ajuda mesmo, não necessariamente achar que dá para enfrentar tudo isso sozinho, porque faz muita diferença passar bem acompanhado, né, usando e abusando mesmo de todos esses recursos multiprofissionais. Eu acho que isso que a Lu falou é fundamental, porque quando a gente vira paciente, né, e eu, por exemplo, que tinha uma responsabilidade muito grande familiar e muito responsável em outras áreas da minha vida, é muito difícil você dar também esse senso para sua vida de que, calma, eu posso agora ficar mais frágil. Agora é o momento que eu posso pedir ajuda, eu posso ser cuidada, deixa alguém me cuidar, eu já cuidei tanto, deixa eu ser cuidada, né? E outra coisa que é bom falar, que todos esses itens que a Lu falou, para muitas ouvintes aí, podem falar, mas de repente não tenho acesso a tudo isso. O meu primeiro tratamento em 2012 aconteceu todo pelo SUS. Então hoje a gente tem no Brasil tratamento gratuito para tratar em todas as etapas de um câncer de mama. Então, desde a reconstrução, tá demorando um pouco? Vamos pedir ajuda, vamos na ouvidoria. Tá demorando mais ainda? Vamos buscar os nossos direitos, vamos nos empoderar enquanto pacientes para isso também. Tem o próprio Oncoguia, né, que ajuda, que facilita essa parte, que direciona essa parte. Então, assim, há meios para a gente conseguir todo esse acesso. Vocês estão falando de ferramentas profissionais, né? De como a mulher reencontrar esse caminho dela com ela mesma. O que as pessoas que estão do nosso lado, os amigos, os familiares, os amores, podem fazer para nos apoiar nessa jornada? É muito bonito nessa história da Carol, que ela conta do apoio dos irmãos, de rir junto com ela, né? De que às vezes é o que você pode fazer. O que mais que as pessoas que estão do teu lado, que querem te apoiar, que querem te ajudar, que querem fazer dessa jornada mais leve, podem contribuir?
Olha, na minha página é uma pergunta bem frequente, porque eu acho que hoje a gente está numa geração bem engajada e as pessoas se esforçam para conseguir a melhor forma de ajudar, né? Então, eu passei o meu primeiro câncer com o Caio, que era meu namorado, e no segundo câncer eu já era casada. Então, muitas perguntas para ele também, assim, como que eu ajo, minha amiga, minha prima, minha noiva, minha filha. E eu acho que a melhor resposta é óbvio, isso para tudo na vida, é a gente se colocar no lugar do outro. E também a gente entender que você vai servir como apoio para esse paciente de diferentes formas. Você vai ser aquela pessoa que ela só vai falar de câncer, só vai falar de tratamento, só vai desabafar. Ou, de repente, com você vai ser aquele que ela não quer falar sobre isso. Com você ela quer falar sobre a vida, sobre outros assuntos. Ou, de repente, com você ela vai chorar. Ou ela espera que você só não fale nada, que você só escute ou seja um ombro amigo. Então, eu acho que é só a gente ter essa percepção e uma sensibilidade para a gente ir sendo direcionado para aquilo que é a necessidade desse paciente com a gente, né? Então, ok, não vou forçar a barra, porque comigo eu acho que ela não toca muito nesse assunto, então comigo ela ri, comigo ela espairece, comigo não, comigo ela se aprofunda. Então, eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade. E, só para lembrar que a gente falou muito dessa rede de apoio das pessoas, e eu citei até que as pessoas chegam até as páginas, que hoje a gente também tem esse apoio em redes, né? Hoje a gente está muito nessa geração de estar conectado, então as pessoas sempre procuram elos de diferentes formas para tudo também na vida. Eu acho que quando eu tive câncer, eu procurei pessoas que tiveram câncer também jovens. Então hoje a gente encontra muitas pessoas compartilhando essa história nas redes, onde são pessoas que dão suporte, que você consegue realmente encontrar alguém que entende perfeitamente o que você viveu. Então, eu acho que isso é bom. Há pessoas agora, antigamente não se compartilhava quando se falava de câncer, ou a pessoa já estava em estágio terminal, ou a gente sabia depois que ela falecia. Hoje não. Hoje as pessoas compartilham a sua vida além do câncer e que cada vez venham mais e mais pessoas para falar sobre isso. Acho que é só importante complementar que a gente está falando de uma doença ainda muito estigmatizada. Né? Então, assim, que sim, as pessoas ainda ouvem a palavra câncer e, ai meu Deus, né? E ainda pensam prioritariamente em morte, em dor, em sofrimento. Eu costumo dizer que acho que talvez esse ainda é talvez o nosso maior inimigo número 1, porque isso é perigosíssimo, né? Isso paralisa, isso impede que as pessoas se cuidem adequadamente e impedem, inclusive, que as pessoas fiquem perto uma das outras. Assim, não é incomum a gente ouvir relatos de mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos. Não é incomum a gente ouvir de mulheres que os amigos desapareceram. Né? Então, assim, o que está acontecendo aí, né? E de verdade, eu assim, acho que não é nosso papel recriminar esse marido, né? Não é nosso papel discriminar essa amiga que desapareceu, mas sim, talvez a gente tenha que refletir que essas pessoas também estão com muito medo de ficar perto, e esse medo pode estar relacionado a inúmeras coisas, né? Ao medo de pegar, ao medo de não saber o que falar, ao medo de repente, se a amiga chorar, eu não estou preparada para chorar junto, sabe? Então eu acho que talvez a principal reflexão aqui seja, para quem está pertinho, aprender a reconhecer o próprio limite e falar sobre isso com o outro, né? Porque muitas vezes, quando você tem esse diálogo aberto, você aproxima ainda mais, em vez de você se afastar. Se eu tenho ali, né, um companheiro que está super assustado, né, uma parceira ou a minha mãe, que é minha cuidadora, e está super assustada, porque na cabeça dela eu vou morrer amanhã, sabe? Talvez eu tenha, assim, que pensar em alguma estratégia de me aproximar e falar, fale para mim o que você está sentindo, né? Vamos procurar uma ajuda para você também, para você se preparar, porque eu vou precisar de você pertinho de mim. Como é que você também pode se fortalecer? Tem uma discussão super importante, que é muitas vezes o familiar, ele veste tanto a camiseta, né, ali do paciente, que quase que ele vira paciente.
Não é para ele virar paciente, né? Ele precisa ficar no lugar de cuidador, porque o paciente tem ali suas dores e suas dificuldades para enfrentar, e o familiar tem que estar ali também, né, à disposição para ajudar no papel dele de cuidador, e ao mesmo tempo ele também tem que continuar se cuidando, ele tem que manter a saúde dele em dia, ele tem que ter seus momentos de respiro. Então acho que esse é um ponto super importante, sabe? Diálogo, conversa, de novo buscar ajuda, e falar mesmo, né? Desmistificar, tentar conversar sobre o que está acontecendo, porque isso vai preparando, vai fortalecendo, né? E vai, acho que, encorajando cada vez mais os dois lados ali, né? De cada espaço de enfrentamento da doença. Muito bom. Para ampliar ainda mais a nossa conversa e para irmos para outros tópicos, vamos conhecer a história da Rose Dantas. Em 2012, eu estava num período muito bom da minha vida. Eu sou professora, eu tinha acabado de receber um convite para assumir a direção geral do colégio que eu trabalhava. E era um colégio grande, com ensino fundamental, médio, ensino técnico noturno. Estava no auge da minha realização profissional. E aí, eu recebi o diagnóstico de câncer de mama. Assim que o médico me deu a notícia, a primeira coisa que eu perguntei foi se eu poderia continuar trabalhando. Ele respondeu que naquele primeiro momento eu não poderia trabalhar porque a quimioterapia, ia ser um processo, ia mexer demais com o meu corpo. Ele explicou as reações, disse que a minha imunidade ia cair, pediu que eu me afastasse do trabalho, porque naquele momento era importante que eu me concentrasse na minha saúde. Eu saí do consultório junto com meu marido, que é o melhor parceiro que eu poderia ter. Eu tive todo aquele processo de contar para as minhas filhas, de conversar, de entender o que estava acontecendo. Na semana seguinte, eu fui até o colégio conversar e explicar tudo. Todo mundo foi bem compreensível. Era início das férias escolares e um mantenedor me fez uma proposta. Ele queria que eu ficasse totalmente fora do trabalho. Ele sugeriu que eu desse algumas orientações de casa, no período em que eu teria que me afastar. E disse que era para eu diminuir o ritmo de trabalho, o tempo que fosse necessário enquanto eu estava lá me cuidando. A organização da minha vida, da casa, da família, tudo mudou. Eu comecei a quimioterapia em julho. Estava tudo correndo bem e na minha cabeça funcionava assim. Eu vou fazer a quimioterapia, vou fazer a cirurgia, vou recuperar a vida e eu vou voltar ao normal de novo, pronto, acabou. Em agosto, eu tive que fazer novos exames, aqueles pré-operatórios. Eu estava me sentindo pronta para a mastectomia e para poder voltar para a vida que eu tinha antes. Nos exames para a cirurgia, foi detectada uma metástase óssea. No osso externo, aquele ossinho bem no meio das mamas. Aí, nesse momento, meu mundo caiu. Para mim, descobrir a metástase foi pior que descobrir o câncer de mama. Dali para frente, o tratamento mudou. O médico explicou que eu não faria cirurgia de retirada da mama e entraria num tratamento contínuo e que eu não poderia interromper. O chão abriu, eu caí. Eu estava com a doença que não tinha mais cura total. Eu fiquei desolada. Do meu lado, meu marido, que nunca faltou a uma consulta comigo, também estava arrasado. O médico, vendo o nosso estado, se levantou, abriu a porta do consultório, me chamou, apontou para uma mulher, uma paciente que estava na outra sala e disse: vem cá, tá vendo aquela mulher ali? Ela está em tratamento de metástase há 8 anos. Olha para ela, dá uma olhada como é que ela tá. Ela não parece bem? E a mulher realmente estava muito bem. E ela estava lá conseguindo viver, mesmo com aquilo tudo. Quando eu vi aquilo, eu falei, eu vou tentar também. Aquele momento me fez começar a repensar muita coisa na minha vida. E a pensar como eu lidaria com tudo dali para frente. Em outubro de 2019, aí eu fui convidada para ser voluntária no Oncoguia e eu aceitei. Eu realizo o trabalho voluntário dentro do hospital onde eu sou atendida. Eu levo informativos, eu converso com as pessoas, dou dicas, tiro dúvidas. Eu tento acolher e apoiar a todos, do mesmo jeito que recebi suporte e fui acolhida. Contar a minha história ajuda outras pessoas que estão passando por algo semelhante a enxergar mais possibilidades. Eu sou professora e acho muito importante transmitir as informações corretas.
Abri também as minhas redes sociais para dar mais alcance às informações sobre o meu tratamento, o meu voluntariado, sobre a vida depois do diagnóstico. Quando as enfermeiras do meu hospital perguntam se eu tenho algo, se eu estou com alguma dor, eu brinco. Não, eu só tenho câncer. De resto, a minha saúde está ótima. E eu sou uma pessoa saudável, apesar da doença. No voluntariado, eu entendi que, apesar da doença grave, é possível transbordar amor. Existe um lema no Oncoguia que é: você não está sozinho. Depois de vários ciclos de tratamento e de 2 metástases, fígado e estômago, eu digo que eu estou num momento mais tranquilo. Faço quimioterapia oral, as metástases reduziram e não apareceram mais nos exames de imagem. Eu retomei as atividades físicas, tudo dentro de casa, agora por causa da pandemia. Voltei a fazer as coisas que eu gosto. Eu amo cozinhar, eu amo cuidar das plantas e eu fiquei um bom tempo sem conseguir fazer essas coisas. Eu voltei a cuidar das minhas flores e elas voltaram a florescer. Os meus canteiros de verduras e de legumes estão novamente voltando a fornecer produtos e assim eu voltei para a cozinha. Eu gosto de fazer pães doces e faço todo tipo de prato dos jantares em família. Mas nem todos os dias são flores. Tem dia que tudo pesa e eu me sinto cansada e triste. No meu caso, estar num período tranquilo significa, por exemplo, conseguir lidar com todos os efeitos colaterais da medicação. Eu tenho dias ruins alternados de dias bons. Nos dias ruins, eu respeito meu corpo e eu fico quietinha. E isso é autocuidado. Em dias assim, eu preciso de ajuda e eu aprendi a aceitar ser amparada e ter quem cuide da gente também é importante. E é assim que eu vou caminhando. Daí, você pode me perguntar se eu tenho sonhos. É claro que eu tenho sonhos. Sonhar é vida. Planejar faz parte da condição humana para se sentir saudável. Eu não sei se os meus planos acontecerão, nem como estarei se eles se concretizarem. Na verdade, eu não sei nem se estarei deste lado do caminho ainda, mas sonhar alimenta a minha vida e é o combustível que me dá vontade de seguir em frente. Eu planejo viagens, passeios, momentos que espero estar presente. Eu aprendi a adequar os meus planos às minhas possibilidades. Se eu quero andar de balão e eu não posso ir na Capadócia, eu vou a Boituva. Eu sou uma paciente paliativa. Tempo, para mim, é uma coisa preciosa. E aí eu costumo investi-lo em qualidade de vida. Todo dia, quando eu vou dormir, eu vejo que foi mais um dia que eu consegui fazer algo bom. Mais um dia que eu participei dos momentos incríveis ao lado das minhas filhas, que a gente teve momentos felizes, que consegui sentar com meu marido e bater um bom papo, uma conversinha animada, dar risada. Os nossos jantares em família são sempre muitas gargalhadas e muito amor. Se tem algo que eu posso dizer sobre mim, é que apesar de uma doença grave, é possível sorrir. E aí hoje, eu não peço para Deus a cura, eu peço tempo. E aí, gente, a Rose, ela tinha uma relação muito intensa com o trabalho, né? Ela amava aquela carreira e ela fica na história dela o tempo todo. E aí, já posso voltar? Já posso voltar? E aí ela entende que quando a vida dela passou mesmo uma transformação enorme, até a carreira dela mudou. Isso é comum, esse tipo de questionamento? Esse como é que volta para o trabalho depois de um processo desse? Ai, gente, muito normal. Mas também não é regra. Então, tem gente, sim, que fica nessa angústia, quero voltar, quero voltar, quero voltar. Eu acho que tem uma busca aí como tem muita mudança, né? E acho que aí, quando a gente está falando disso, a gente está falando de tirar a gente dessa zona de controle, né? Então, é mais fácil você estar naquele terreninho ali que é o velho conhecido, né? Você tem uma pessoa que você se olha no espelho e você não se reconhece, você tem uma rotina inteira modificada, muitas vezes você tem um impacto na sua vida financeira, né? Você tem outras coisas ali que tiveram que ser adequadas no seu dia a dia. Então, claro que tem uma ânsia muito grande de voltar para aquela que eu era ali alguns meses atrás, mas também tem
mulheres que saem completamente modificadas, né? A ponto de largar marido, né? de esquecer o trabalho anterior e escolher uma outra coisa para empreender. Então, as coisas realmente podem mudar muito, mas acho que é muito importante a gente não achar que é uma regra. Mas acho que se tem uma coisa importante que acontece, é esse novo olhar, né? Assim, esse reencontro com uma nova Linda, né? Com uma nova Rose, e que você tem a oportunidade de escolher que cor a Linda vai usar, né? Que peça de roupa a Linda vai preferir. Então você tem essa oportunidade, né? De começar, se a gente imaginar aquelas bonequinhas que a gente ia colocando as roupinhas nela, assim, né? Assim, é uma nova oportunidade de você começar de novo. O que acontece, que foi falado, né? Que a gente passa por essa transformação, né? Certo? Passamos pela transformação. Depois dessa transformação, tudo muda. E assim, eu sei que é super clichê, mas realmente as coisas são modificadas. Então você começa a analisar os seus objetivos, né? Não necessariamente você muda, mas você começa a analisar esses objetivos e essa estrutura do seu sonho, né? E o que é esse seu sonho? Será que realmente eu passei anos e passei tempos querendo esse sonho? Será que ele realmente vale a pena agora? Porque o valor das coisas, ele muda completamente. Então, na área profissional, em tantas outras, mas sim na área profissional, existe muito de que um paciente volte e, de repente, ele queira, não se encontre mais ali, assim como em outras áreas da vida dele, né? Então, ele fala, poxa, eu tenho coragem agora, já que eu passei por um câncer, para, de repente, fazer o que eu amo. Ou, de repente, agora eu vou descobrir o que eu amo. Ou, de repente, eu vou descobrir amar o que eu já fazia. Porque é muito tênue também que quando você volta de um câncer, você também tem aquilo de conseguir passar por um problema, ou estou passando por um problema, então de repente eu sou muito forte, eu posso encarar muitas coisas. Então eu vou largar o meu trabalho e vou fazer uma outra coisa. Eu acho que é bom a gente passar um tempinho, estudar realmente isso, porque a gente está muito à flor da pele. Porque pode acontecer sim, eu super estimulo, eu, por exemplo, mudei de carreira, empreendo hoje, mas a gente pode sim empreender e modificar toda a nossa forma de trabalhar dentro do nosso próprio emprego, que já existia. Então a gente pode trabalhar diferente no nosso próprio cargo, modificar nosso setor, tratar de ter objetivos ali dentro daquela empresa, ou sim, a gente passar por uma transição de carreira. Comigo aconteceu, eu trabalhava numa casa de cultura, trabalhava num lugar que eu amava, que me acolheu com todas as forças, desde da pessoa da limpeza até a presidente. Então foi assim, um amor, eu sou apaixonada por esse lugar até hoje, mas eu falei, olha, eu preciso seguir a causa que eu amo, de certa forma que eu estudei, e trabalhar empreendendo socialmente, falando sobre câncer de mama, sobre o combate, ajudando a informação e descomplicando o câncer e essa jornada na vida de alguém. Eu acho que o que é fundamental de tudo que a Rose falou, né, e de todas essas modificações em nossa vida, inclusive a profissional, é da gente compreender que quem passa pelo câncer acaba compreendendo que a gente pensa muito no que já passou, e a gente pensa muito no que vem. E a gente não vive o aqui e agora. Eu acho que hoje a Rose está vivendo o aqui e agora. Cuidando das plantas, fazendo as comidas que ela ama, proporcionando jantares, vivendo com seu marido. Então, eu acho que esse é o grande recado de todo esse processo, da gente viver o hoje. Tem uma questão, Luciana, eu e a Juliana, a gente tem conversado muito sobre isso, da dificuldade da mulher assumir o desejo que ela tem. Dela olhar para a vida dela e assumir que ela deseja determinada coisa e aí ela transformar aquilo. E o que a gente percebe nesses processos de grande transformação, igual é um processo que a Linda está falando, de ir lá e criar esse impulso de assumir o desejo. Eu já fiz alguns trabalhos com pacientes de câncer de mama e me tocou profundamente. Ela passou pelo processo e ela estava ali num processo já de alta, com muitos anos de casado já tinha filho, tinha neto,
E quando ela recebeu essa alta, todo mundo deu muito apoio para ela, a família inteira, tudo certo. Quando ela passou o processo, passou um tempo, ela chegou em casa e ela falou pro marido dela, olha, eu te amo e foi incrível tudo que a gente passou junto. Foi muito legal o apoio, foi fundamental para eu superar isso. Só que agora, talvez se eu nem tivesse passado por esse processo, eu não ia falar isso. Mas assim, você foi meu primeiro namorado, o meu único homem a vida inteira. E eu descobri que eu queria conhecer outras coisas. Eu queria ver outros amores, outros sabores, eu queria entender, eu queria explorar mais a minha sexualidade. Mas olha, eu nem queria separar não, eu queria que a gente abrisse o casamento. Porque eu te amo e eu quero ficar com você. Esse homem ficou muito bravo. E ele falou que essa mulher era uma ingrata. E como assim que agora que ela tava boa, ela tava maluca, que ela ia era curtir a vida e sair por aí. E ela falou assim, olha, mas é o que eu quero. Eu quero realmente conhecer. E ela bancou esse desejo. E ela acabou esse casamento. Eu vejo ela de vez em quando, porque eu sigo nas redes sociais. E ela tá levando a vida que ela escolheu levar. Ela bancou o desejo dela. Isso bateu muito pra mim. Com quantas vezes a gente não banca o desejo. E aí, de repente, uma situação extrema parece que te dá a coragem de ir para esse lugar. Isso é comum, Luciana, essas mulheres assumirem mais o desejo, pegar a vida delas na mão e falar assim, agora vai ser do jeito que eu queria mesmo? Cris, acho que sim, né? Porque acho que o câncer te coloca muito aí, né? Numa coisa de te botar de frente a frente com uma finitude que a gente não olha, né? Que a gente não quer olhar, né? A gente, apesar de ser, né, a certeza que a gente mais deveria ter na vida, né? Que uma hora vai acabar, o câncer te coloca ali, né? Assim, de cara com isso. E acho que o que você está trazendo é uma mulher muito fortalecida, né? Muito encorajada a se priorizar, né? A se colocar em primeiro lugar. E essa é uma mensagem que a gente traz muito, inclusive nas nossas discussões, quando a gente está falando de autocuidado, né? Quando a gente está falando com mulheres saudáveis, para elas não adoecerem, né? Quando a gente traz aí toda a discussão das palestras de prevenção, das palestras de detecção precoce, um dos pontos que a gente mais discute é você está priorizando você, né? Assim, a importância de você se priorizar, de você colocar as suas vontades, os seus desejos, prestar atenção nos seus sentimentos, nos sinais que o seu corpo está te dando. Eu gosto muito da história da máscara, né? Do avião, que a gente tem que colocar primeiro na gente para depois conseguir estar preparado para cuidar do outro. Eu acho que essa história que você está contando me remete muito a isso, sabe? E acho que além de tudo isso, assim, você precisa ter instrumentos do seu lado, né? Então, e aí esses instrumentos vão te ajudar a passar por uma fase, né, de forma mais leve tudo isso. Então, Cris, eu acho que é super possível, sim, e acho que a Linda pode me contar um pouco aí, Linda, o que você acha disso? Eu acho que a gente começa a segurar mais a onda de muita coisa, sabe? É claro que existem casos e casos, que existem outros casos que realmente você fica muito mais sensibilizado, muito mais vulnerável, mas o processo todo fortalece. Apesar, eu gosto muito da frase assim, eu digo fraco, eu sou forte. Eu acho que no momento que a gente está mais fraco é onde a gente está sendo forte. Então esse processo acaba fortalecendo e aí você chega na real conclusão de que você não precisa tolerar certas coisas, você não precisa guardar muitas coisas, você pode se colocar. Isso funciona muito para mim, assim, não gostei de alguma coisa que minha mãe, olha, não é por aí. E antes eu não falava, porque não tenho paciência. Agora deixa eu falar, porque agora eu seguro a onda do que eu quero, agora eu tenho essa decisão, agora, realmente a gente tem licença poética para falar assim, olha, não gostei, não quero mais isso, né? Assim, gente, eu passei por um câncer, não quero me submeter a coisas que eu não goste, sabe? Já me submeti a tanto tratamento, a tantas coisas que eu fiz por amor à minha saúde, por confiar nisso, na medicina, só que eu não preciso mais me submeter a tanta coisa, então deixa eu ser feliz, né? E deixa eu ser feliz nas minhas pequenas e grandes felicidades, deixa eu encontrar o que me faz feliz, eu não preciso mais ficar esperando o futuro para concretizar isso, deixa eu realizar isso agora. Então, deixa eu sair. A minha sogra, que inclusive é psicóloga, ela me falou depois, até durante o tratamento, que ela tinha medo que eu abandonasse o Caio, meu marido, né?
porque pode acontecer também de eu associar muito meu marido à doença. Ela achava que eu podia associar esse processo todo a ele, que de repente eu quisesse sair vivendo a vida e falar, olha, esse processo da minha vida ficou para trás e você também. Ao contrário, a gente só se fortaleceu, mas pode acontecer em outros casos, né? Ou pode assim, de repente deixa eu descobrir outras coisas, como foi o caso desse relato que a Cris falou. E a gente também tem que ter cuidado para a gente não sair chutando balde tudo, porque a gente tem que sair dessa, sim, com muita força, com muita garra de encontrar os nossos sonhos, mas a gente também aprende muito a ser muito responsável. Vamos para a última história, então, a história da Evelyn Scarelli, de São Paulo. Totalmente por acaso, espreguiçando numa manhã de domingo e encostando a mão no seio, senti um carocinho bem palpável, uma espécie de nódulo. Aquilo não me parecia normal. Imediatamente comecei a mostrar para as mulheres da minha família. Mostrei para minha mãe, minhas avós, para uma tia que estava na minha casa. Todas foram unânimes em dizer que eu deveria procurar um médico. Só que eu tinha só 23 anos, sem nenhum histórico familiar de câncer. Então, não era bem exatamente uma preocupação para mim. Na época, minha consulta ginecológica se resumia a sentar na frente da médica para discutir qual o melhor anticoncepcional usar. Eu não fazia autoexame e tampouco minha ginecologista me ensinava a fazer. Eu estava de férias, então marquei uma consulta de emergência com um mastologista. O médico me examinou, pediu um ultrassom e disse que provavelmente aquele carocinho seria um nódulo de gordura, mas que a gente precisava acompanhar a cada 6 meses. Ali, na frente do médico, não sei o que me deu, eu tive um estalo e falei, eu quero tirar. É um nódulo grande na minha mama, ficou apalpando o tempo todo, tá me incomodando, bora tirar. Ele insistiu, disse que eu era jovem, sem histórico de câncer, reforçou que não precisava, mas eu fiquei firme, quero tirar. Levou mais ou menos 1 mês para sair o resultado da biópsia, porque o próprio mastologista não acreditava no resultado e mandou para outros laboratórios até ter a confirmação de que dentro daquele nódulo de gordura existia um carcinoma já em estágio preocupante. Não daria para esperar para começar o tratamento e eu precisaria fazer uma mastectomia. Não sou de família rica, mas também não precisava trabalhar. E na época, eu apenas me dedicava ao curso de fisioterapia. Vou confessar aqui, nem me dedicava 100%. Então, eu tinha todo o suporte da minha família, inclusive suporte financeiro. Eu era mais uma jovem adulta sem muito foco e fui para aquela consulta esperando nada demais. Porém, a realidade da consulta foi um médico que eu mal conhecia, dizendo, você tem câncer. Nessa hora a gente não escuta mais nada e fica preso por um bom tempo nesse universo. Caramba, eu tenho câncer. Eu tenho um câncer. Receber o diagnóstico muda muita coisa. A gente entra numa corrida contra o tempo e percebe quase que automaticamente o quanto a vida é finita. Inicialmente eu não tinha muita noção. Ia fazendo tudo no automático mesmo. As sessões de químio, a mastectomia, tudo que eu era orientada a fazer, eu fazia. Depois da mastectomia, descobriram outro tumor na minha mama, que não respondia bem à químio. Então eu tive que parar tudo para iniciar a radioterapia, que era algo que inicialmente eu nem precisaria fazer. E ao longo do percurso, vários tropeços foram surgindo. Internações, queda de imunidade, mastectomia da outra mama. A minha primeira mastectomia aconteceu no final do ano. Eu passei ano novo no hospital, vendo os fogos pela janela do quarto. Foi um pós-operatório difícil para mim. Eu estava com muita dor, muito desconforto. E naquele momento, vendo os fogos, prometi para mim mesma que se eu tivesse a oportunidade de viver para ver mais um 31 de dezembro, eu viveria com muito mais propósito, com muito mais pé no chão em relação ao valor do tempo. Desde então, já se passaram muitos réveillons e o espírito continua o mesmo. A gente passa a valorizar muito mais cada processo. Tem toda uma relação com a preciosidade do tempo, entende? A gente perde a pressa para resolver várias questões e, ao mesmo tempo, se apressa para tanta coisa. Eu passei a valorizar cada segundo que eu tenho. Eu tinha muito medo dessa vida pós-câncer, de esquecer de todo o resultado e de voltar a ser aquela adolescente de 23 anos que não sabia muito bem o que queria da vida. 2 anos depois do meu diagnóstico,
Minha mãe também foi diagnosticada com um dos tipos de câncer que eu tive, e isso acendeu um alerta no meu oncologista. Talvez fosse algo genético, hereditário, que a gente não tinha dado atenção. Então a minha mãe fez um teste genético de mutação de BRCA. Caso o teste dela fosse negativo, o médico nem precisaria investigar os meus genes. Acontece que o teste da minha mãe detectou a mutação. Então eu tive que fazer o teste e descobri que também sou uma paciente mutada. A partir daí, minha rotina foi alterada eternamente. Eu sou uma paciente com alta medicamentosa, mas não sou uma paciente com alta médica. Eu brinco que sou uma eterna futura ex-paciente. A cada 6 meses faço uma bateria de exames e a cada 3 meses, se percebo algo diferente, o médico me olha. Fiz uma cirurgia profilática, preventiva mesmo, que foi a retirada da outra mama. Isso é analisado caso a caso, mas no meu caso, como eu tive câncer muito nova, 2 tipos de câncer diferentes, como a minha mãe também teve câncer muito nova, a recomendação foi a retirada da outra mama. Eu ainda tenho que retirar o útero, os ovários, tenho aí algumas cirurgias me esperando pela frente. A sensação que eu tenho, sendo uma paciente mutada, é que tem sempre uma ampulheta contando o tempo. Eu tenho tempo para realizar as coisas. E é aí que entra a questão da maternidade. Eu sempre quis ser mãe, mas eu não imaginava que teria que tomar essa decisão tão cedo. Ser mãe acabou virando um assunto prioritário, porque eu tenho um prazo para retirar o útero e os ovários. Para conseguir lidar com esse tic-tac constante, é preciso ter muito suporte emocional, terapêutico, familiar e conjugal. Eu tenho um marido incrível, o Jota. Além de me apoiar em tudo, o papel dele foi fundamental na retomada da minha sexualidade após a 2ª cirurgia. Na primeira mastectomia, eu fiz a reconstrução imediata, com uma prótese linda, perfeita. Mas na retirada da outra mama, o médico optou por, inicialmente, colocar uma prótese expansora. Saí do centro cirúrgico sem ver como estava. E em casa, quando eu e o Jota tiramos as ataduras, eu não tinha mais uma mama bonita. No lugar, eu tinha um seio murchinho, pronto para ser expandido num segundo momento. Ali, eu entendi a realidade da mulher mastectomizada e aquilo doeu muito em mim. Meu marido estava no banheiro comigo, me ajudando. Eu estava com um dreno, recém-operada, muito fragilizada. O Jota é 3 anos mais novo que eu. Na hora me bateu uma insegurança dele me ver daquele jeito, sabe? E eu meio tímida, exposta. Pela primeira vez eu senti vergonha do processo todo, de estar passando por tudo isso. Ele sacou na hora. Olhou para mim, entendendo a situação, e sem que eu precisasse falar absolutamente nada, disse: "Quem foi que te falou que você é o que falta em você?" A minha mãe faleceu 1 mês antes da gente se casar. E ela não morreu por causa do câncer. Inclusive, estava de alta médica, super bem. Ela se foi por conta de um AVC hemorrágico. E esse foi outro baque que a minha família e o Jota me ajudaram a enfrentar. O processo de luto de perder uma pessoa que me fazia tanta falta. Minha mãe, minha melhor amiga. O meu relógio continuava correndo. E agora a gente não podia mais adiar a questão da maternidade. O meu organismo já estava recuperado do processo químico, mas a gente não teve um caminho fácil. Lá atrás, a primeira oncologista que me atendeu não nos falou da opção de congelamento de óvulos. Na época, os médicos tinham muita pressa em retirar o tumor, tirar a mama, fazer a químio. E agora, o meu corpo estava apto para gerar uma criança, mas eu não conseguia engravidar, de jeito nenhum. A gente tentou de maneira natural durante 1 ano e depois partimos para uma fertilização in vitro. Na primeira fertilização eu tinha certeza que ia dar certo, mas a gente acabou perdendo o embrião. A gente levou mais 1 ano até conseguir recuperar as forças emocionais e financeiras para tentar outra fertilização. E deu certo. Hoje, o Bento está aqui na minha barriga. Agora a gente está curtindo tudo dessa fase de maternidade e paternidade. Até adotamos um cachorro, o Bartolomeu, para a gente já ir treinando. O Bento não é um sonho só nosso. É um sonho também da nossa família, dos nossos amigos. Nosso Bento, meu renascimento. A história da Evelyn leva a gente para diversos lugares, mas eu acho que tem um ponto muito legal aí que a gente falou de se entender no próprio corpo, de se entender nessa vida nova e se entender nessa sexualidade,
né? Eu queria que vocês conversassem, contassem pra gente um pouco sobre isso. Passar por um tratamento de câncer, ele necessariamente afeta o libido? Ou é o estado emocional e todo o cansaço que acaba dificultando? Quais são as barreiras dessa mulher para que esse corpo, que foi tão usado, né, para tal da batalha, agora possa sentir prazer? Nesse processo todo, assim como a Evelyn relatou, eu tenho certeza que muitas ouvintes não tinham ideia, né, de teste genético, de processo de sexualidade, de congelamento de óvulos, de risco de infertilidade, que, mais uma vez, eu reitero a importância da gente debater esse assunto, até de trazer isso para esse podcast, mas de falar em outras mídias, em outras redes, porque a gente não quer que muitas outras mulheres sejam pegas de surpresa, né? Então, o câncer é muito além de um rosto redondo e uma pessoa careca. Assim, existem outros efeitos colaterais muito normais, muito comuns, que não são muito falados. E aí, quando uma pessoa passa por isso sozinha, ela fala, ninguém mais passa por isso, porque ninguém tá falando sobre isso, só falam de cair o cabelo e ficar com o rosto redondo. Só que quando você fala que isso aconteceu com você, como eu faço no Instagram ali da Janela, como muitas pessoas fazem, como o Oncoguia traz muitos relatos, você fala, ai, calma, então não é tão incomum assim, e isso dá um afago, sabe? Então, realmente, existem esses poréns todos, né? Poxa, eu tô passando por uma quimioterapia, a quimioterapia, ela sai afetando tudo, né? Ela sai lá combatendo as coisas ruins, mas ela não seleciona o que é ruim, ela sai combatendo tudo e nisso pode sim afetar a sua infertilidade, por isso que é muito aconselhado o congelamento de óvulos. Muitas pessoas não fazem, eu não fiz. Depois disso, a gente enfrenta uma fase de sexualidade, né? Geralmente, quando esse câncer tem uma predisposição hormonal, né? Assim, basicamente, não é que meu câncer ele se criou pelos hormônios, mas ele se alimentava deles. Então, a gente tem um bloqueio desses hormônios e aí a gente entra numa menopausa precoce. E aí, sim, existe uma baixa de libido, existe um ressecamento vaginal, existe também a parte emocional, de você estar tão concentrada em outras coisas que parecem mais importantes e tão intensas, que de repente isso pode ficar para um segundo plano. Só que aí entra a parte fundamental da medicina, da informação e do autocuidado. Então, assim, o médico ele precisa trazer isso para um consultório. Eu não tive isso em 2012, nenhum médico para mim falou que se tratava disso, esses efeitos. Em 2017, no meu segundo câncer, eu estava numa consulta e com a minha mãe, estava com a minha mãe e o Caio, e o médico começou a falar desse assunto e falou, olha, até pro Caio, você vai ter que dar uma caprichada nas preliminares, porque a Linda vai entrar numa baixa de libido. E eu achei máximo ele falar isso, porque é um assunto tão normal, por que tem que gerar um tabu em cima disso? Já é tão estigmatizado por si só, agora dentro de uma doença que a gente precisa falar sobre isso, você não vai falar porque minha mãe tá, ou você não vai falar porque você tem que falar só para mulher, não para homem. Eu acho que isso tem que acabar, acho que já está acabando, a gente tem que andar mais junto nisso. E essa informação que parece pequena comparado ao todo, de repente podia acabar com o meu casamento, porque nessa que eu entro de, olha, não tô afim, ele acha que eu não gosto mais dele, eu tô entrando em crise achando que o câncer tá fazendo isso comigo, que minha cabeça não tá bem, e não. É um efeito colateral muito comum e que eu posso amenizar isso, porque há formas de amenizar isso. Então, o médico me passou o passo a passo, me entregou possibilidades. Então, olha o poder da informação aí. Olha que simples ficou tudo depois. Não simples, né? Porque é chato, é ruim você ter que passar por um processo de ressecamento, você não ter vontade às vezes, você ter que fazer uma super preliminar quando você quer fazer algo de repente mais rápido, né? Então, assim, a comunicação é fundamental, seja médico-paciente, em tudo na vida. Eu, por coincidência, ou não, né? Porque eu já me comunicava muito bem no meu relacionamento. Uma semana antes dessa consulta, eu tinha falado pro Caio, olha, eu acho que eu tô sem vontade, eu acho que realmente a minha cabeça tá muito concentrada em outras coisas. E o Caio falou, tá, mas o que eu posso fazer? O que você gosta? Vamos tentar outras coisas? Você gosta que eu fale algumas outras coisas na hora? Então, olha que importante essa comunicação para depois a gente chegar no consultório e falar, olha, isso é fundamental, mas também tem umas coisas aqui que eu posso te receitar para ajudar, né? Então, esse relato todo da Evelyn, eu acho que trouxe
boas notícias no final, né? Mas o processo foi árduo, né? Teve muitas informações aí que são totalmente desconhecidas de grande parte da população, inclusive o contato com a saúde, né? Que hoje todos nós, eu acho que a maioria tem uma relação com a medicina, com a saúde, de assim, eu não vou fazer exames, eu não vou no médico, quem procura acha, porque se eu for, eu... Então, assim, a gente precisa mudar, assim, de uma forma emergencial, essa relação que a gente tem com a saúde. 80% dos nódulos que são encontrados nas mamas são benignos. Então, vamos fazer um exame, que é muito legal você abrir um exame depois e falar, uau, não tenho nada, vou comemorar. Faz uma comemoração pequena que seja, até para melhorar essa relação, para a gente ter essa lembrança de que é algo bom. Então, a gente precisa ir criando esse outro pensamento com relação à saúde, porque a saúde é vida. E a gente não precisa perceber que a saúde é vida só quando a gente perde a saúde. A gente está aqui para avisar sobre isso, a história da Evelyn está para isso. E quanto mais informações a gente traz, mais pessoas se atentam mais a isso. Você falou desse procura acha, né? Eu conversei com uma médica outro dia, ela numa palestra, ela falou assim: se você procurar uma Ferrari na sua garagem e não tiver uma Ferrari, você vai achar? Então, se quem procura acha, né? Não existe isso, gente. Você só vai achar se tiver ali. Não tem como achar só pelo fato de você procurar. E eu achei tão bem-humorado. E eu acho que também entra, até na primeira parte do relato da Evelyn, que às vezes a gente também é muito acomodado, tá? Eu acho que é bom a gente falar porque, assim, no mundo ideal, tudo funcionaria, tudo seria perfeito. Só que a gente não vive num mundo totalmente perfeito. Então, infelizmente, a gente vai encontrar maus profissionais, a gente vai encontrar profissionais que realmente não se comunicaram adequadamente, não acompanharam a gente adequadamente. Só que é a gente que tem que correr atrás. Esse daí não serviu, eu vou procurar uma segunda opinião, eu vou uma terceira opinião, uma quarta opinião. Não, esse tem um método que eu gosto, ele fala comigo de uma forma respeitosa, humanizada, que eu nem gosto dessa palavra, porque somos todos humanos. Então, assim, eu encontrei essa pessoa, né? Então, olha que importante eu não delegar a função da minha saúde para outras pessoas. A função de ter saúde é principalmente minha. E de me comunicar, isso que a Evelyn fez também, de falar para todo mundo, para minha família, para minha mãe, para meus avós, isso também é fundamental, porque às vezes o alerta ele não parte de você, ele vai partir de uma outra pessoa. Então, vamos falar, gente, vamos conversar abertamente sobre as coisas, por mais graves e terríveis que elas pareçam, porque aí a gente vê que não é tão assim, tudo parece ser mais leve quando a gente bota para fora. Luciana, a gente tem que encerrar, a gente já está alongando bastante a conversa, porque tem muito assunto, né? Como Nossa. A gente nunca explora esse universo da vida pós-câncer, a gente tem muita gavetinha ainda para abrir, muitos temas para explorar. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa possibilidade do renascer, do rebento. Como é isso para, né? Se a gente está falando de um pós-câncer, como é isso? Que honra, porque eu vivi tão de pertinho, né, essa chegada desse rebento, então, e sei aí, né, tudo que a Evelyn e o quanto a história dela traz a possibilidade de, acho que de trazer muita esperança, né, para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, porque eu acho que esperança muitas vezes não está dentro ali das palavrinhas que imediatamente vem à nossa cabeça quando a gente pensa em câncer, né? Então, acho que essa história da Evelyn é muito especial, a gente está fechando, né, a nossa conversa com ela justamente por isso. Eu acho que ela mostra que sim, né, é possível passar por um câncer e a vida seguir, né? A vida dela está seguindo, com muitos altos e baixos, com muitas dificuldades, com surpresas, com desafios, né? Assim, eu vivi também muito de pertinho a perda da mãe e o quanto isso foi realmente, acho que talvez o maior desafio da vida dela, né? O momento mais dolorido. E aí agora está aí, né? Esperando esse bebê tão esperado, né? Tão sonhado.
sonhado, tão desejado, e eu acho que fique de mensagem para a gente aqui, né, no nosso podcast, que é possível, né, que realmente não deixem de sonhar, não deixem de ter esperança, que legal que é poder falar de vida, mesmo com a presença de um câncer, né, estando presente na vida, como a Rose nos contou, né, de forma crônica, mas que é possível, né, que é possível sim a gente seguir falando de vida. Muito obrigada, adorei estar aqui com vocês. Obrigada também, Linda, foi uma experiência muito enriquecedora para a gente entender que tem um longo caminho pela frente para falar de mais desafios, para viver uma vida melhor, com mais inclusão, né? É trazer essas pessoas para perto, para todas as áreas da vida. Muito obrigada, gente. O Mamilos é uma produção B9. Apresentação de Juvalauer e Cris Bartz. Coordenação geral, Carlos Merigo, Juvalauer e Cris Bartz. Direção, Alexandre Potashev. Produção e apoio à pauta, Ellen Menezes. Apoio à pauta e pesquisa, Iago Vinícius e Jaqueline Costa. Edição, Mariana Leão, com trilhas de Andy Lopes. Capa, Elô D'Angelo. Coordenação digital, AG Barros, Pedro Estraza e Lucas De Brito. Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.